Começar, porque o pessoal vai chegar. Muito bem, então vamos entoar o sagrado mantra Om por 3 vezes e depois vamos saudar a Ganesha, que remove todos os obstáculos, para que ele remova os obstáculos no nosso estudo, e depois a Saraswati, que é a deusa que nos concede a sabedoria, para que possamos ter as bênçãos dela, que nos traga a sabedoria também para compreendermos este estudo. Om, 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 Om Ganapataye Namaha. Om Ai Saraswatyai Namo Namaha. Ó amados mestres, clamamos por vossas bênçãos neste estudo de hoje, do Aparoksha Anubhuti, a realização direta, para que possamos, através das palavras de Shankaracharya, o grande mestre do Vedanta, compreender que não somos este corpo, nem esta mente, nem este intelecto, nem este ego, mas que somos o Espírito Supremo, somos a alma, o Atma imortal. Que assim seja. Então, retornamos ao estudo do Aparokshanubhuti, que é a realização direta do nosso verdadeiro ser. E estamos lendo o sloka número 3, que diz o seguinte: o Aparokshanubhuti foi escrito por Sri Shankaracharya, para quem ainda não tem essa informação. E esse Sloka 3 diz que as 4 pré-qualificações, que são, entre parênteses, os meios para alcançar o conhecimento, conforme está detalhado aqui no comentário, essas pré-qualificações são impassibilidade, que significa assim o desapego das coisas externas, que você desenvolveu, né? E então você não pegou fogo na casa, você não se afeta tanto como se afetaria antes de ter o conhecimento de que tudo é transitório e etc, etc, etc. E então continua Shankaracharya dizendo que esses 4 são como a impassibilidade e outros. Ele botou semelhante, mas podemos dizer e outros, que no comentário diz, né, outros, que é, por exemplo, discriminação, que também
chamado discernimento, que é o viveka, né? E depois os seis tesouros, as seis virtudes do Vedanta, que um deles é o controle da mente, que é Sama, e os outros foram lidos anteriormente no livro Vivekachudamani, que foi o livro anterior a esse. E depois, então, vai ser detalhada esses seis tesouros. Então, ele continua dizendo que essas pré-qualificações são adquiridas pelos homens, graças à propriação de Hari, Deus, o Senhor, né? Hari é um dos nomes de Deus. Na Índia, Deus tem muitos nomes. E continua dizendo, traduzindo-se na prática de austeridades, que essas qualificações também parte da base das austeridades e que também no desempenho dos deveres, os deveres aqui nós poderíamos dizer o Dharma, né? O Dharma próprios ao estado social, extrato social a que pertença o pretendente. Porque, de acordo com a classificação social ou das castas, que pertença o pretendente a atingir a realização direta. Ou seja, aqui demonstra que está aberto a todas as classes e status sociais ou estratos sociais, o Vedanta, né, para a realização do ser verdadeiro. Continua dizendo Shankaracharya, bem como ao seu estágio na vida. Então, de acordo com o estágio de evolução do pretendente. Agora, o comentário exemplifica melhor as pré-qualificações, que nós lemos já, e, por último, o comentário coloca que, além dessas qualificações, tem que ter o desejo de libertação, entre parênteses, do cativeiro da ignorância. Porque se a pessoa não sabe que ela está presa à ignorância, ela também, consequentemente, não tem o desejo de se libertar daquilo que ela não sabe que existe. Então, ela precisa estar nesse estágio para poder, juntamente com as qualificações, se empenhar nas práticas aqui colocadas como austeridades para atingir a meta do Supremo Ser. E muito bem. Colocado esse desempenho dos deveres. Aqui tem um comentário sobre esses deveres, aí sobre esses extrato social e estágio da vida. Fala. A sociedade hindu estava dividida segundo a vocação de cada qual em 4 ordens, erroneamente conhecidas no Ocidente como castas. Cada homem dessas ordens, por sua vez, tinha a vida dividida em 4 períodos sucessivos, a saber, período estudantil,
chefe de família, aposentadoria e aí a vida de dedicação exclusivamente à vida religiosa. Todos os hindus, até, até mais ou menos 300 anos atrás, obedeciam esta regra voluntariamente, com uma única exceção, que os, as crianças, depois de haver terminado em sua vida estudantil, se sentiam a vontade ardente pela liberação, podiam renunciar ao mundo sem esperar o último período da vida, no qual a lei social exigia a todos a renúncia total. Pulava, no caso, um Pulava dos direto. períodos, Se já tinha esse um dos mumusta, 4 se períodos. já tinha esse desejo de libertação, né? Intenso, já Muito bem. pulava. Ótimo. Então, agora, o sloka número 4 diz, Shankaracharya diz, pura vairagya, vairagya é aquela desapego, renúncia, é o nome que verdadeira e propriamente ou apropriadamente se dá à indiferença com que são tratados os excretos de um corpo. Excretos, né? Para não se colocou De excrementos quê? De um corvo? de um corpo, Não, é corvo. de um corpo. Corvo aqui é corvo. Não, mas está errado. De alpha crow. Não, não, está errado. Porque o, aqui os excretos não se limitam somente à urina ou a fezes, mas também, por exemplo, mucos, remela dos olhos, cabelos que caem, tudo são coisas excretadas pelo corpo animal, não só o humano. E, uma vez excretadas, aquilo não tem valor. Por isso, é, as pessoas são indiferentes, as pessoas e os animais, àquilo que é excretado pelo próprio corpo. Muito bem, continua ele dizendo que, aplicada a todos os objetos de gozo, o que? O discernimento, o desapego, é aplicado também a todos os objetos de gozo pertencentes ao domínio do absoluto Brahma, do Criador. Então, todos os objetos do mundo externo, pelo adepto, é tratado com desapego, com desapaixonamento, né, por eles. Né? Aqui diz que é tratado, né, com esse desapego desde Brahma louca, o mundo de Brahma, até a este mundo. Então, quer dizer, está dando o exemplo de que em todas as esferas criadas pela consciência deve ser tratado dessa maneira, com renúncia, com desapego.
aos objetos dos sentidos, aos objetos externos, aos objetos mundanos. Então, o adepto ele tem que estar livre, desapegado do mundo externo. E, e tudo isso abre parênteses em razão da sua natureza perecível. Ou seja, o adepto, já com o discernimento, a discriminação, compreendeu que esse mundo não passa de um tipo de sonho semelhante ao sonho que temos quando dormimos e saímos desse estado de vigília, um estado de acordado para o mundo dos sentidos. E é interessante, né, desculpa, que ele fala, né, aplicada a todos os objetos de gozo ou desfrute dos sentidos, né, pertencentes ao domínio de Brahma ou do Brahma Loka ou do mundo, bem como a este mundo. Quer dizer, vamos supor que o Brahma Loka fosse o paraíso, vamos dizer, né? Então, esse desapego tem que se aplicar até mesmo no paraíso, né? Tudo aos sentidos. Nós temos que, não importa aonde, nós temos que ter o desapego e o controle dos sentidos, aonde quer que estejamos. E agora temos aqui o pequeno comentário, que diz, entre aspas, pura vairagya. Então, o comentário diz: podemos ser indiferentes aos prazeres deste mundo apenas na expectativa de melhores gozos no outro, no caso, o paraíso, como a mãe Chandra colocou. Esse tipo de indiferença está maculado por desejos que estorvam o caminho em direção ao conhecimento supremo, né, em letra maiúscula. Somente a indiferença resultante de uma exata deliberação acerca da natureza evanescente, tanto deste mundo quanto do outro, é pura e está apta a produzir o bem supremo. Então, é, já vimos que todos esses objetos dos sentidos nos atrapalham, criam desejos e estorvam o caminho que leva em direção ao conhecimento do Supremo. E que a atitude do adepto é a indiferença. Depois que ele compreendeu a, a, o vazio desse mundo e dos prazeres e das dores também, do gosto e do desgosto. E agora temos o sloka número 5, que é muito interessante, esse agora. Ele diz assim, Shankaracharya diz, somente Atman, entre parênteses, A, que no comentário, na parte do A, vai explicar. O Atman é aquele que vê, é o que vê. É em si mesmo permanente. Ou seja, ele não é permanente em uma, digamos, uma água
da fonte da juventude, que torna ele permanente. Não, ele é permanente por sua própria natureza, por si mesmo. E ele é aquele que vê. Agora, o que é visto, que vai ser comentado no setor B, é oposto a ele. Oposto a quem? Ao Atman, que o Atman é o vidente, é aquele que vê e é permanente. E aquilo que é visto, os objetos externos, são transitórios. E continua Shankara explicando: a firmeza desta convicção é conhecida como discriminação ou discernimento. Agora, o comentário diz o seguinte: primeira parte do comentário é o A. Atman. O que é o Atman, né? O comentário. Neste mundo sempre cambiante, existe um ser imutável que é testemunha dessas mudanças. Atman é esse ser, sempre vidente e permanente. Agora, B. O que é visto compreende tudo o que não seja o Atman. Por exemplo, os objetos dos sentidos, os sentidos, a mente e Budi, que é o intelecto, né? Aqui se faz uma sutileza separando a mente do intelecto. Porque pelo intelecto você pode observar a mente, ou seja, você pode comentar sobre a natureza da mente. Então, por isso, o intelecto é algo diferente da própria mente. Agora vamos ao sloka número 6. Sama é o nome que se dá ao constante abandono dos desejos. Agora, vai ser comentado a seguir, mas o sloka continua dizendo: chama-se Dhamma ao controle das funções orgânicas externas. Quer dizer, aqui já temos duas virtudes dos 6 tesouros. E vamos, então, agora ao comentário do Sama, que diz o seguinte: abandono dos desejos. O que significa? Entre aspas. São as impressões prévias que jazem adormecidas na mente e que dá origem a desejos. Então, por exemplo, se você uma vez comeu uma tâmara e aquela impressão daquela experiência ficou armazenada no teu subconsciente. E daí, em um certo momento, ela aflora a mente, manifesta aquele desejo de comer uma tâmara. Então, essas impressões são centenas, milhares que estão armazenadas.
E continua o comentário dizendo: podendo-se dizer o mesmo acerca do contato da mente com os objetos exteriores. Esses objetos, ela guarda sua parte, digamos, submental e contatos anteriores com os objetos. E continua o comentário dizendo: abandonar todos os desejos é dissociar a mente desses dois conjuntos de estímulos, que são esses conjuntos de estímulos, as impressões anteriores, prévias, e o, Contato o da mente. contato da mente com os objetos exteriores no presente. Tanto as que estão na memória como as que estão acontecendo no momento. Agora, o número 7, Sloka. A culminância de Uparati é o afastamento completo de todos os objetos sensíveis. Então, agora o Parati é o terceiro tesouro, a terceira virtude. E continua o Sloka dizendo: Titiksha é a paciente resignação a todo sofrimento e dor que conduz à felicidade. Agora, comentário. O Parati, que aparentemente o Parati distingue-se muito pouco de Sama e Dama. Mas, na verdade, existe uma diferença. A prática de Sama e Dama implica esforço de controle das tendências mentais em direção ao exterior, porque o Dama e o Sama têm que botar um pouco de energia, né? Que é o abandono de todos os desejos, é a chama, né? Sama. Sama. E Dama É, e, a, é o e a controle detenção, controle das funções dos órgãos internos é Dama. externos, É, órgãos externos. os órgãos externos. Então, tudo isso é o Sama e Dama são controles, né, da mente. E, consequentemente, das ações ligadas ao mundo externo. E a diferença, então, é que o Parati Já é o equilíbrio da mente espontânea, né? Espontaneamente. não precisa esse esforço. E não há mais luta pela sua conquista. Então, agora, no número 8, Sloka 8, diz que o próximo das 6 virtudes é Shraddha, que é a fé implícita nas palavras dos Vedas ou das escrituras sagradas e dos mestres ou instrutores que os interpretam. Então, isso é a fé, né? E Samadhana
é a concentração da mente em Sat, o único objeto, isto é, Brahman, porque Sat significa o existente e significa o ser. E Asat significa o inexistente, o não ser. Então, o Samadhana é quando você está com a mente totalmente interiorizada para o teu próprio ser e concentrada nela. Essa é a sexta e a última virtude, né? A mais elevada. E para terminarmos hoje, leremos agora o sloka número 9. Quando e como, ó Senhor, libertar-me-ei dos liames deste mundo, entre parênteses, ou seja, dos nascimentos e mortes. Mumukshuta é o nome que se dá a um tal desejo ardente, que esse Mumukshuta é o ardente desejo da liberação do nascimento e da morte e do mundo. Não é mumuksha, é mumukshuta. Mumukshuta é o quarto sadhana, ou seja, a última das práticas e qualificações que ele deu ali no começo da leitura de hoje. Com ele, habilita-se o estudante a investigar a verdade suprema. Vale dizer, Brahman. Brahman é a verdade suprema. É hoje um princípio aceito, mesmo no mundo científico, que um estudante à procura do conhecimento dever-se-ia libertar de toda e qualquer predisposição, mantendo a mente equidistante, pronta para receber o que quer que fosse verdadeiro. Então, os 4 sadhanas aqui inculcados não passam de uma disciplina metódica, objetivando alcançar um tal estado mental. Agora vamos ver se conseguimos aqui entrarmos de novo nessas 4 pré-qualificações. Número 3. Que foram ditas como a impassibilidade, a discriminação, as 6 virtudes e, por último, esse ardente desejo de liberação. São os 4 que acabamos de estudar. São chamados aqui os 4 sadhanas, mas, a princípio, no Sloka 3, foi chamado de as 4 pré-qualificações, ou seja, ainda são pré-qualificações para a pessoa atingir o aparoksha anubhuti, a realização direta. Então, resumindo, nós temos que primeiro ter o desapego, né? Temos que praticar, né, o desapego. Depois, nós temos que ter o discernimento, discernir entre o que é certo e o que é errado. Saber o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Né? Temos que seguir, ali de acordo com o que ele falou, seguindo o Dharma, o dever, essas coisas. Aí depois nós temos que ter... Os 6.
o, As seis. as 6 virtudes. Quer dizer, nós temos que ter o controle mental primeiro, né? Que é o sama, né? Temos que ter esse controle da mente. Essas são seis, né? Que entrou nas 6 virtudes Mas agora. é o número três das O qualificações. controle da mente e depois o dama, que eu sempre esqueço, que Que é é, a, abs- a abstração das coisas é a externas. abstração das coisas internas. É aquilo que ele falou dos desejos também. No fim, as coisas estão ligadas, né? Porque tem aqueles desejos que vêm das impressões passadas e o que é adquirido atualmente através dos nossos sentidos. Tem a ver com essa sama e dama. Aí É, depois tem o parate, né? Que é o controle espontâneo mental. Depois que a gente conseguiu se estabeleceu. estabelecer, conseguimos controlar Mente esse bombardeamento dos sentidos, né? e dos E dos pensamentos. pensamentos na nossa mente, nos desequilibrando, nos trazendo isso e aquilo, aí nós espontaneamente encontramos a, a mente sob controle. Controlamos a mente. Depois, quando nós controlamos a mente, aí nós chegamos no sexto tesouro, que é a felicidade, porque controlamos a mente, aí estamos tranquilos, estamos felizes, porque não temos mais sofrimento, porque controlamos a mente, os desejos, né? Foi todo um processo. E depois disso, aí nós Vem a fé. vem a fé, né? Que nós vamos desenvolver então a fé, porque conseguimos isso e vamos acreditar, né? Que realmente existe o Ser Supremo, existe Deus, tem a fé. E depois que a gente acredita, que a gente tem a fé de que existe esse Ser Supremo, nós então desenvolvemos esse desejo intenso por alcançá-lo, por alcançar esse Deus, alcançar esse Ser Supremo. Porque também já agora concentrou a mente em Sati, no Brahman. Isso, concentrou a mente, tudo. Então, realmente é um processo, né? Que a gente O tem que problema é que praticar dia a dia, né? complica porque são quatro pré-qualificações, mas uma delas tem essas seis Divisões. subdivisões Mas que complica. é porque elas estão Então, ligadas com a mente, com o controle da mente. então é Ela se divide em 6 importante, estágios, né, do controle da mente. importante primeiro lembrar só das quatro, depois focar as seis, senão mistura. Mistura Então, as quatro, simplificando, é desapego, desapego, discernimento, discernimento, os 6 tesouros, os seis tesouros e o desejo de desejo liberação. de liberação. E os Pronto. 6 tesouros estão ligados com a mente, com o controle da mente. Que é a sadhana, a prática para se atingir a realização direta. Muito Isso, bem, muito por bem. hoje vamos terminar. Então vamos entoar o nosso mantra final. Om Sadha Bhavatu, Bhagavato Sahana Sahanabhunaktu Tu, Sahaviryan Sahaviryankaravai, Karavai Tejasvinavaditamastu, Tejasvinavaditamastu Ma Vidiveshavai. Vishavai Om Om Shanti, Shanti Shanti, Shanti Shanti. Shanti. Que Que Deus Deus nos nos aceite aceite juntos, juntos, que que trabalhemos trabalhemos juntos, juntos, que progridamos progridamos juntos, juntos, que estudemos estudemos a a verdade verdade juntos juntos, e que nunca que briguemos. briguemos. Oh, Com paz, 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 paz. paz. Amém. Amém.